relacionamento entre mãe e filho sempre tem que ser regado de muito amor. Não há uma receita pronta para isso, né, Guilherme Davoli? Uma receitinha pronta, passo a passo, de como deve ser o relacionamento entre mãe e filho. O que você tem a dizer para mim? Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui. Sem dúvida, não tem receita. Posso até arriscar dizer que, no passado, talvez houvesse alguma coisa parecida com receita, porque uma série de contingências favoreciam, né? Você tinha uma educação mais restrita, você tinha menos oportunidades, as crianças, independente da faixa etária, elas iam crescendo dentro de um mundo muito parecido com aquele mundo do vizinho, da prima, do tio, e ali da cidade. Então, você podia ter certas formas de educar que eram semelhantes de uma casa para outra, mas semelhantes, não exatamente uma receita, tá? Hoje isso é absolutamente impossível. Hoje você parte da ideia de que, se você tem 2 filhos, você tem então 2 histórias recheadas de estímulos muito, muito diferentes, né? Eu não sei, entre 2 filhos, quantos sites ou quantas informações eles buscam, eu não sei o momento que eles estão pegando de seus grupos de amigos, eu não sei com quem eles estão se relacionando mais diretamente. Quais as e isso muda. informações estão ali naquele momento, não é? Então, conforme chove informação, né, essa criança, adolescente ou até filhos adultos, né, eles vão sendo, no bom sentido da palavra, atormentados pelas informações, e eles vão buscando alternativas. E a mãe, né, que a gente vê como aquela grande protetora e que vem historicamente sendo dada como a que faz com que a família ande, por mais que se coloque a importância da figura paterna, né? A mãe é a que faz o processo caminhar. A mãe, ela tem que aprender essas línguas, ela tem que aprender a se movimentar nessas línguas. Ela tem que se adaptar a este novo mundo. Ela tem que se adaptar a esse novo mundo de qualquer forma. Do contrário, ela vai sofrer, esses filhos vão sofrer, ela vai se sentir incompetente diante de determinados momentos. Não vai haver comunicação. Tá? E aí vai quebrar a comunicação, vai quebrar. Agora, deixar claro, a mãe vai correr atrás desses processos. Não quer dizer que ela vai alcançar, né? Porque ela tem o mundo dela também, tem a história dela. Então, o que a gente tem que estar imaginando é que a figura adulta, ela busca a compreensão das outras figuras. Se isso vai chegar a 90%, 80%, 70%, vai depender do tema, vai depender do dia, vai depender de uma série de variáveis. Mas é importante a gente estar tentando entender por que aquele filho ou aquela filha tem uma reação assim ou assado, né? Outro dia eu ouvia uma mãe questionando muito a respeito, né, de falhas do esposo, e ela falava: minha filha está puxando ele, né? Quando na realidade o que ela estava falando é que o esposo tinha atitudes adolescentes. Bom, pensando assim, então a filha não estava puxando ninguém. A filha estava tendo atitudes adolescentes. O esposo talvez fosse um pouco imaturo. Mas não simplesmente falar: minha filha está do meu lado ou minha filha está do outro lado. Ou prefere essa família, não prefere aquela. Ou esse aqui gosta de estudar, esse aqui não quer saber de nada. Essas expressões são muito simples, né? E na maioria das vezes são mentirosas. Olha, é tão gostoso e tão fácil apresentar o programa Holofote quando o Guilherme Davoli vem aqui nos nossos estúdios, na nossa sala de bate-papo, porque você, telespectador, tem sede de querer saber e de querer perguntar. O telefone não para de tocar para participar desse nosso bate-papo. Vamos ver quem é a primeira pessoa que vai participar comigo. Alô? Alô? Quem fala? Lígia? Isso. Tudo bem, Lígia de Bonfim Paulista? Obrigado pela sua presença. Oi, Kiko. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quer fazer uma pergunta, uma colocação aqui para esse nosso bate-papo? Se tratando do relacionamento entre mães e filhos no século XXI? Kiko, eu queria assim, porque a minha vida também está nesse meinho aí. Porque eu tenho uma filha adolescente. Ai, meu Deus. 14 anos. Na adolescência, né? E eu sou viúva. Sozinha. Nossa, ontem eu aqui em casa foi uma loucura, fantástico. Aquele showzinho que estava tendo, sabe? Sim. Eu tive que me trancar no quarto para não escutar os gritos. Tá difícil, tudo hoje tá muito difícil. É a novidade, igual ele estava falando.
O celular lançou, eles querem. A roupa lançou, eles querem. Lançou um CD novo, eles querem. A novidade está muito complicada. É complicado lidar com todas essas informações ao mesmo tempo e à vontade. E você, é claro, citando que é viúva, quer dizer, você tem que fazer a parte da mãe e a parte do pai ao mesmo tempo. Isso você acaba gerando conflito com você mesmo, Lígia? Muito, muito, porque a parte de você não dizer o não sozinha é muito complicado. O não sozinha é demais, porque você não tem apoio de ninguém, né? Deixa eu colocar uma coisa, Lígia, e para todo mundo que está assistindo. O não, ele é tão positivo e tão bacana quanto o sim. Ele é tão importante quanto o sim. Por quê? Porque, fundamentalmente, ele define caminhos. Eu entendo quando você fala, às vezes é difícil eu falar um não, se tivesse alguém do meu lado seria mais fácil. Não sei se seria mais fácil, eu acho que seria uma briga dividida. Mas o outro ouvir o não é algo muito pesado. Há alguns anos atrás, o não era ouvido com mais clareza, até porque fazia parte da cultura dos pais não terem remorso de dizer esse não. Porque às vezes o mais difícil não é o fato de que meu filho quer alguma coisa. O mais difícil é que eu também gostaria de estar dando ao meu filho todas as coisas. E isso acaba sendo um erro enorme da parte dos pais, da parte das mães, que às vezes se obrigam ao fato de que se o mundo oferece tanta oportunidade, o meu filho não pode ficar para trás. E aí nós temos uma inverdade, nós temos uma mentira, né? Quer dizer, meu filho, ele pode sim deixar de ter um determinado objeto, deixar de participar de um evento, como eu já deixei um monte de vezes, e como a humanidade vai deixar, porque a gente está partindo de um mundo onde existe um excesso de possibilidades, e isso não pode ser esquecido. Você deu um exemplo de um aparelho celular, aparelhos celulares novos surgem praticamente um por semana. Quando você vai falar sobre eventos, shows, coisas assim, pô, você vai ter show todo dia, você tem todo momento. Aliás, às vezes eu vejo as minhas próprias filhas com dificuldade de escolher que show que vão, porque no mesmo dia tem dois, três, não tem jeito. As próprias festas, né? Quando você pega a tua filha de 14 anos, ela já deve estar começando a frequentar as festas do pessoal que está fazendo 15, né? A baladinha. Sim, mas não são baladinhas, são mega festas algumas dessas, né? Muito lindas, né? Muito lindas, muito geniais. E muitas vezes eles vão querer ir em todas, só que não dá para ir em todas, não dá para estar em todos os lugares. E você aprender que algumas coisas não estão acessíveis, não quer dizer que você não merece, quer dizer que naquele momento há necessidade de uma adaptação de acordo com as questões financeiras da família, uma adaptação com as questões morais da família, éticas da família, e se a família, no teu caso a mãe sozinha, mas a família, não falar, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não aceito, isso não é uma coisa que na nossa casa é legal, quem é que vai definir esse limite? Não é aquela coisa antiga de falar é proibido e pronto, mas é uma questão de falar, olha, isso aqui eu sei que está acontecendo no mundo, mas não quer dizer que eu aprove. E é importante que o meu filho saiba que tem coisas que eu não aprovo, tem coisas que eu não vou dar a ele porque financeiramente não é possível, mas outras é possível sim, mas eu acho errado dar também. Então eu não vou dar nesse momento e nós vamos desenvolver um diálogo. E nessa hora é bacana a gente poder chegar para o filho e falar, olha, eu estou aberto ao diálogo. Se você vier discutindo, eu fecho o diálogo. A hora que você vier conversando, a gente abre o diálogo. Legal essa estratégia. Vamos abrir o diálogo. Agora, não é porque minha filha quer alguma coisa hoje, que é segunda-feira, que vai ter que ser resolvido na segunda. Talvez a gente leve alguns dias, tudo depende do outro aprender a conversar. E olha, isso não é para ter uma filha educada, não. Isso é para que ela seja uma pessoa competente no futuro, que vai se adequar da melhor forma possível às oportunidades que ela vai ter, de estudo, de trabalho, de relacionamento, de amigos e tudo mais. Você já falou isso, não querendo te cortar, Guilherme, o não é presente, o não tem que fazer parte do nosso dia a dia. Sim. Né? Não é tudo sim, não é tudo as mil maravilhas, a gente tem que saber Se lidar você... com o não, com a perda, a gente Sim. tem que saber disso, né? Como é que nós vamos aprender a viver com a morte? Morte das pessoas que a gente ama, isso é não. Né? Eu não quero que ninguém morra. Como é que eu vou aprender a viver com a doença séria? Como é que eu vou aprender a viver com o desemprego? Como é que eu vou aprender a viver com uma reprovação numa prova difícil, num concurso difícil, se eu não aprendi a ouvir um não na vida?
né? Então, essas questões são muito importantes. Eu não sou adepto de falar que quem aprende no sofrimento é melhor, não. Se fosse possível aprender só na felicidade, seria bom. Mas eu acho que a gente tem que aprender de acordo com as coisas que estão acontecendo. E não com pequenos delírios de que porque o mundo oferece, eu tenho que ter. Nossos filhos sofrem por causa disso, nossos netos talvez venham a sofrer muito mais por causa disso. Mas a gente vai ter que ter um pouco de serenidade para administrar esse processo. Então eu acho que eu estou certa. Não, você está certo. Você só não precisa se trancar no quarto e ficar chorando sozinha, não. Sai de lá. Muito obrigada. Ok, obrigado, Lígia, pela sua participação. Beijo, muito bom, Kiko. viu? Beijo. Tchau, tchau. E a gente tem mais ligação aqui no programa Holofote. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu dou prioridade para o nosso telespectador. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Kiko. Nilza Rosa. Tudo bem? Ai, doutor Guilherme, da Vole. Oi. Bom dia. Sou sua Bom dia. admiradora incontestável. Que bom. Que Muito bom. bom. Pode fazer Olha. sua pergunta, sua colocação, você já é de casa. Nossa, não perca o doutor Guilherme da Vole. Acho que eu tinha que ter um programa de meio-dia, pelo menos. Olha como que é. Que Olha assim já aí. consultava com ele, É entendeu? uma sugestão para nossa grade de programação. Só arrumar o tempo. Fique à vontade, Olha. Nilza. Doutor Guilherme. Fala, bem. Bom, eu sou assim, sabe, ando meio atormentada, como o senhor disse, porque mãe é um GPS na vida do filho. É assim que eu me sinto. Você, assim, meio que não quer que ele tropece, que ele caia num buraco, que a gente acha que não tem essa necessidade. Né? A gente, se pudesse respirar o ar do filho, respirava. Uhum. Eu sei que isso não é correto. Mas o questionamento é que a gente lida com duas personalidades diferentes. Você tem 2 filhos, e para cada filho, a receita do bolo é de um jeito. E aí, esse questionamento quase que volta deles para a gente de uma maneira assim: nossa, mas você lambe a ferida dela? Você é uma mãe drástica comigo e uma querida com ela. Então você fica assim, isso com filhos adultos. Sim. Então, você fica assim, nossa, mas será que eu tô demais, entendeu? E aí? Ó, Obrigado, uma viu, coisa- Nilza, mais uma vez. Uma coisa é muito clara. Desde que eu me conheço por gente, antes de eu ser psicólogo, né, eu já via filhos dizendo que o pai ou a mãe preferiam o outro. Então, essa coisa da gente falar, não, você protege o outro, você é legal com o outro, você não me trata do mesmo jeito, se o outro tivesse falado, você tinha feito, isso é um discurso meio que pré-histórico, né? E eu acho que a gente, em primeiro lugar, não tem que dar importância para isso, não. O que pai e mãe precisam pensar, especialmente a mãe, que costuma estar mais presente nesses embates, é pensar o seguinte: eu estou fazendo da forma correta? Não quer dizer, eu estou fazendo igualzinho para os 2 filhos, porque às vezes não dá para ser igualzinho se eles não são iguais. Sim. Né? Se cada um traz o problema de uma forma, a minha forma de falar vai ser um pouco diferente. Sim. A minha colocação vai ser um pouco diferente, até se fosse o caso, o meu castigo, ele é um pouco diferente, né? Porque o que é castigo? Castigo é alguém perder algo que para ele simboliza muito. Se cada um tem a sua forma de entender o mundo, cada um vai sentir uma determinada perda, né? Então, a primeira coisa assim, eu estou fazendo o melhor possível? Se eu estou fazendo o melhor possível, deixe que o outro vire e fale. Até porque esse mesmo filho que fala, ah, você gosta do outro, você faz pelo outro, você não sei o quê, chega uma hora que ele vem atrás e ele agradece coisas do dia a dia, ele conversa coisas mais adequadas. Ele não fica só protestando 24 horas por dia. O problema é que às vezes, e especialmente algumas mães se atiram de cabeça nisso, né? Presta-se atenção demais na reclamação do filho e às vezes a gente presta atenção de menos no agradecimento ou no elogio que o filho faz. E aí fica parecendo que o filho só protesta. Agora, esse filho precisa aprender a se posicionar no sentido de que, se eu sou diferente do meu irmão, o meu irmão às vezes vai conversar numa língua, eu converso na outra. Da mesma forma... Parece atitude adolescente essa de ficar falando, ai, mas você fez pra ele. É adolescente, só que a adolescência hoje, em alguns casos, está passando dos 30 anos, né? E isso não é legal, mas acontece, né? E eu te diria que na maioria dos casos, sempre está passando dos 20.
Hoje eu já vejo passando dos 30. Então quando a gente fala, pô, mas já é um adulto e continua assim? Sim, eu conheço um monte de gente que é casada e continua tendo, com relação à figura materna, expressões e colocações de quando ainda era criança. Não vai dividir dentro lá da sua própria família nova, do seu lar, os problemas que tem. Acaba levando para a mãe resolver. Então, essa história está se alongando, né? Cada vez mais está se esticando a dificuldade dessa relação. E a gente tem que ter a consciência de que está fazendo o melhor possível. Ok, meu bem? Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, você. Tchau, tchau. É muito legal mesmo. O que eu ia perguntar é sobre a questão do respeito. Eu já ouvi voz, né, quer dizer, mães de outras gerações dizendo aí às pessoas, né? Antigamente havia mais respeito entre mães e filhos. É verdade isso ou não? O respeito é diferente? Havia, sem dúvida, mais respeito, não era nem só entre mães e filhos. No Entre aluno e professor, entre as pessoas na rua e a própria polícia, o padre, o pastor, a figura do prefeito, a figura das pessoas, elas eram mais respeitadas, tá? Aliás, bastava você ser uma pessoa boa, que de maneira geral você era respeitado. Então, você era respeitado porque você era um sorveteiro muito legal e simpático. E as crianças respeitavam. E até protegiam o sorveteiro, o pipoqueiro. Então, o respeito é uma coisa muitíssimo interessante, porque respeitar nada mais é do que fazer pelo outro aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você um dia. Na medida em que foi se perdendo os limites do respeito, na medida em que começou-se a achar que respeito era uma coisa antiquada, as pessoas passaram simplesmente a voltar ao seu instinto animal. Gente, vamos pegar uma coisa simples? Uma criança acabou de nascer, está crescendo devagarinho, aí você vai pegar as primeiras palavras que essa criança diz, né? Uma das primeiras palavras é não, e a outra expressão é meu. Quer dizer, toda criança fala, não, é meu. Eu quero para mim, não é de você, papá. A criança nasce respeitando alguém? De jeito nenhum. A criança, ela quer os prazeres dela, os direitos dela e pronto. Como é que a gente vai fazer ela respeitar alguém, inclusive para que ela possa ser respeitada no futuro? Estabelecendo alguns espaços em que tem que ficar muito claro. Fala, olha, quem manda nesse espaço sou eu. Quem fez isso aqui sou eu. O dia que você tiver condição de ter a tua casa, o teu carro, tá? Aí você vai ter um controle sobre aquilo. Olhe lá. Porque mesmo você tendo controle, pode ser que outras pessoas venham discutir com você. Sim. Ninguém nasce bonzinho e educado. Nós nascemos instintivos, nós nascemos agressivos, nós nascemos com uma postura de querer controlar o mundo. Eu não estou falando que criança é um monstro, hein? Eu só estou falando que a criança, ela adora a vida desde que seja tudo do jeito que ela quer. Se a gente não estabelece isso quando pequeno, vai ser muito difícil de estabelecer mais tarde. Ok, e aí a participação da Vânia Maria do Centro diz o seguinte: não importa o tempo em que a maternidade aconteça, não importa a influência dos fatores externos, não importa a condição social. O que importa para um bom relacionamento entre mãe e filho é o amor, o respeito e a admiração. Muito bacana isso. Eu acho legal quando ela falou aí, o que importa é a admiração, né? Quer dizer, o que é você admirar alguém? É você compreender que aquela pessoa é merecedora de você copiar alguma coisa dela, né? Eu sou o que eu sou porque eu simplesmente cresci? Não, eu sou o que eu sou porque eu venho copiando e imitando coisas de pessoas a vida inteira. Buscando também. Buscando, sim, eu vou buscando modelos, exemplos. Diz assim, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, mas eu cruzei meu braço e estou lá esperando. Exatamente. Nunca eu vou ter o mesmo espaço do que o meu irmão, que se destaca, que corre atrás, sim, vai à sim. busca de alguma coisa. Quer dizer, o cruzar os braços também não é legal. Não, cruzar o braço nunca em assunto nenhum. Nós somos seres humanos. Uma das características que faz com que a gente se diferencie dos outros animais é que o ser humano ele é um cara que produz, ele é um ser que produz. Eu tenho que estar produzindo, ou produzindo com as mãos, ou produzindo com as ideias, ou produzindo com as palavras, com atitudes. Às vezes produzindo até fazendo coisas pequenininhas, mas que de alguma forma vão mexer com o mundo. Então, eu tenho que estar produzindo. E o que a gente tem visto? Estudantes que querem que o mundo responda as perguntas. Tem visto profissionais que ficam reclamando que o mercado vai mal. Tudo bem, o mercado vai mal, cria-se novos mercados, né? Busca-se outras alternativas. Agora, se você não corre atrás,
porque de alguma forma você acha que não adianta, porque você correu atrás quando era pequeno e parece que ninguém te valorizou muito, então agora você desistiu, nós estamos falando de um problema mais sério, né? Extremamente mais sério. Então, a questão do respeito, a questão de você ter os modelos para poder se apoiar neles. Então, é fundamental que pai e mãe voltem a ser modelos. Agora, como é que vai ser modelo? Você é o pai ideal, a mãe ideal? Não. Só de você ser feliz. Quer dizer, se você mostra para o teu filho que você não fica reclamando da vida 24 horas por dia, que você não fica o tempo todo sentado vendo novela, achando que aquilo é a única coisa que presta na tua frente, que você debate ideias e participa do mundo deles, inclusive para dizer o que você acha, mas você vai até o mundo deles, então você passa a ser uma pessoa admirável. A gente admira pessoas que não reclamam. E, infelizmente, o que acontece é que, às vezes, o modelo adulto está tão preocupado em falar está tudo errado, está tudo fora do normal, não vejo lógica, né? A questão, às vezes, não é falar assim, olha, desliga essa televisão. A questão é assim, vamos abaixar um pouquinho para dar tempo de fazer outra coisa, mas continua assistindo. Quer dizer, vou achar essa língua. Do contrário, gente, nós vamos estar tendo, nos próximos anos, embates extremamente terríveis. Existem coisas que todo mundo sabe que é errado. Matar, roubar, a questão da distribuição de drogas, todo mundo sabe que isso é errado. Então nós não precisamos falar assim, o mundo está assim mesmo. Mas também não adianta a gente ficar na frente da televisão e falar, esse mundo está perdido, esse mundo não sei o quê. Não, se eu ficar falando isso o tempo todo, meu filho vai falar, pô, mas quem que aguenta essa mãe? É o quem cruzar que aguenta os braços que a gente falou. Exatamente. A gente assiste, sabe da realidade, mas nós temos que buscar alternativas para sair fora dessa realidade e buscar uma outra realidade. Você ter informação, e nós estamos aqui num canal de TV que visa levar informação, você ter informação é você ter um monte de ferramentas para tentar melhorar o mundo. E não ter a informação como um monte de perturbação para você se esconder do mundo, né? Pais e mães precisam estar chegando nos filhos, simplesmente dizendo, olha, eu acho isso, acho aquilo, eu penso isso. Na minha época era um pouco diferente, mas não era o paraíso, né? Tem gente que fala assim, na minha época não tinha isso. Não, tinha um monte de outros problemas, né? E eu tenho que trazer esse diálogo à tona, sentar e trazer esse diálogo à tona. E quanto mais cedo começar, com certeza muito melhor para todo mundo. E é claro, falando disso, né, na minha época não tinha, né, é sobre as redes sociais. Todas as mães estão muito preocupadas com este acesso às informações. E muitas vezes, muitas informações que não são corretas, informações que são assim, fora da casinha, viajando na maionese. Realmente, as redes sociais entrando nesta relação entre mães e filhos. O que pode, o que não pode, como lidar com as redes sociais, com essas informações que vêm de fora, que você já pincelou no começo, para um bom relacionamento. Essa troca, às vezes, desculpa ainda até me estender, do relacionamento humano com o virtual. Em primeiro lugar, vamos lembrar essa última palavrinha que o Kiko colocou. Se é virtual, não é real, mas está pertinho da realidade, tá? Não adianta falar para alguém, olha, sai da rede social, para com esse celular, desliga o Facebook, não sei o quê, porque nós vamos estar simplesmente fingindo. Porque longe dos seus olhos, isso vai estar acontecendo. Sim. E eu acredito que nos próximos anos com uma intensidade muito maior. A questão é, será que meu filho está aprendendo a filtrar o que ele vê na rede social, filtrar o que ele ouve, né? E como é que eu posso ajudá-lo nesse processo? Uma dica que eu dou, apesar de lá no comecinho da conversa eu falar que não existem receitas, né? Mas uma dica é a seguinte, não adianta falar, eu não quero saber de rede social. Às vezes vale a pena o mais velho entrar na rede, até porque por aí ele brinca com o filho, né? Você pega lá um WhatsApp, você pega o Facebook, você manda um recadinho, toca... Simplesmente eu faço parte do mundo, eu não preciso entrar com tudo. Agora, o que vem para ele? Vem de tudo. E vai vir, inclusive sem rede social. Vem filmes, vem frases, vem ideias, vem pornografia, vem questões agressivas, vem de tudo. E ele, se ele tiver abertura com você, se você é uma pessoa que chega e não assusta, ele te conta, né? Ele vai virar e falar assim, olha o que mandaram para mim. Aí você vê. Agora, se você é aquela pessoa que fala, que absurdo, tira esse amigo daí, nunca mais conversa, ele vai parar de... Vai bloquear, ele não vai te mostrar mais, né? Gente, nós estamos agora aqui próximo ao horário de almoço, né? Então está saindo gente de escola e entrando gente em escola nesse exato momento. Às vezes você fala, que bom, meu filho está na escola, então não está na rede social.
Tá sim. Tá, e tá em duas, viu? Ele tá na física, em que os colegas são a própria rede e também disseminam informações, e ele também está na virtual, porque o celular dele, ou o tablet, que muitas vezes é até da própria escola, tá aberto. As escolas hoje, na sua maioria, elas têm Wi-Fi distribuindo informações aos alunos. Alguém vai falar, absurdo, tinha que bloquear, como se fosse uma penitenciária, né? Bloquear celular, bloquear a internet. Mas como é que você bloqueia a informação de uma escola? Né? E as informações são as informações, não são as que eu quero ouvir, são as que existem. É saber lidar com tudo isso e se adaptar. Né? Exatamente, é saber usar o filtro. Usar o filtro, quer dizer, olhar o negócio e falar, nossa, que engraçado, tá todo mundo rindo, mas eu acho errado. Mas assiste, não adianta querer fugir. Né? Quer dizer, meu filho, independente da idade, inclusive eu como adulto, não correr das coisas. Não precisa ter medo da letra de uma determinada música, não precisa ter medo da dança explícita que alguém fez, não precisa ter medo de um ataque de vírus, não sei não. Não, eu preciso chegar lá e aprender a controlar as coisas. E aí eu vou ler a música, eu vou falar, essa música eu não gostei não, tem uma frase aqui que é legal, essa aqui serve. Tá? Essa frase eu gostei, eu não gostei do resto. Por quê? Porque ela ofende alguns princípios aqui da nossa casa. Mas tudo bem que você vai numa festa e vai ouvir lá. Não tem jeito. Mas aqui eu preferia que você tocasse outra música aqui em casa. E aí nós vamos negociar. Quanto mais a gente traz isso ao diálogo, mais o filho mostra pra gente o mundo que ele recebe. Né? Quanto mais eu bato de frente e falo, esse mundo é um absurdo, menos ele vai mostrar pra mim. Isso você não tenha a menor sombra de dúvida. Né? Esse mesmo mundo é o mundo que a gente vive, quer dizer, lá fora muitas coisas estão acontecendo, aqui dentro do estúdio está tudo tranquilo, né? A gente não sabe o que está correndo aqui na esquina da 3 de maio, né? Então, na verdade, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Sim. Vamos lá, fugindo um pouco do tema, o pessoal quer comentar sobre fatos tristes, né? Mas que envolvem aí as mães. No caso, Nardone, a mãe deixou a filha passear com o pai e a madrasta e a menina morreu. No caso Joaquim, a mãe envolveu-se com um segundo casamento e o menino morreu. No caso Bernardo, a mãe morreu e o filho foi criado pelo pai e a madrasta até ele morrer, não é? E nesses casos percebe-se que segundo relacionamento mexe com a estrutura familiar. Sobre o segundo casamento, tanto do pai quanto a mãe, o que a gente pode falar sobre isso? Vamos falar do primeiro casamento primeiro, né? Do casamento em si. Sim. Gente, existe uma questão que se tudo estiver correndo muito bem, a gente parte da ideia que quando um casal se casa, é porque se ama, se gosta, vai ser para sempre e vai ser feliz. Partimos disso, tá? A partir daí, eu não posso afirmar que essa mãe e esse pai vão amar o filho. Eu não sei se vão amar. Porque não é o fato da gente ser do mesmo sangue que gera amor, gera intimidade. Eu não sei, com o passar dos anos, como vai ficar essa relação que inicialmente era tida como de afeto entre marido e mulher e o que isso pode resultar. Numa segunda relação ou numa terceira relação, tá? As pessoas que entram na história, elas não são obrigadas a amar alguém. Então a pergunta que fica é a seguinte: qual é a minha família? A minha família sou eu, minha esposa, minhas filhas. Minha família sou eu, minha esposa, uma das filhas e 3 amigos. A minha família sou eu, 2 filhas, já arranquei minha esposa e mais um vizinho e um primo, porque a minha família são as pessoas com quem eu confio, as pessoas com quem a gente cresce junto, fala a mesma língua e tem o mesmo objetivo. No mundo em que expande-se as relações, no mundo de algum tempo atrás, era tudo fechadinho, no bairro, na cidade, era uma coisa pequena, mas no mundo em que expande as relações e que pela internet você se comunica com todo mundo, e agora há pouco a gente falava inclusive de rede social, a possibilidade de eu conhecer pessoas que não me amam e que eu não venha a amar também está cada vez maior, né? E amar não é esse sentimento tão puro, tão poético, por mais que eu goste de poesia. Amar é uma questão de sentir prazer de estar junto mesmo, de pensar junto, de trocar ideias juntos e de caminhar junto. Foram citados 3 grandes tragédias envolvendo madrastas, tá? E aí existe um monte de lendas a respeito de madrastas, mas muitas nós sabemos que são vistas como mães extremamente zelosas, pessoas que são adoradas
por esses filhos. Então, não há exatamente um problema no fato, porque senão daqui a pouco nós vamos falar, olha, um filho adotivo matou alguém, opa, então não pode adotar mais criança. Não é isso. O que existe é uma dificuldade de linguagem, sim. Infelizmente, quando os casamentos acabam, na maior parte, existem exceções, né? Mas quando o casamento acaba, fica muita mágoa. E essas mágoas, às vezes, vão ser fábricas que estarão o tempo todo gerando distorções das relações. Para os filhos. Muitas vezes transferidos para os filhos muitas vezes são vistos como culpados de algum fracasso naquela história. Tá? Agora, por favor, não vamos generalizar. A gente não pode fazer esse tipo de processo, porque ele passa a ser extremamente perigoso. Passa a ser algo que vai contra os princípios da normalidade. O ser humano ele é capaz de se apaixonar pelo vizinho, pelo amigo, pelo colega de trabalho. Obrigado pela sua presença mais uma vez no Holofote. Como a gente aprende com agradeço. você. E o telespectador adora realmente.